Uma mentira muito comum em muitas seitas é dizer que a pessoa morre e a alma desaparece ou fica dormindo, etc. e tal. O que é uma mentira anticristã e antibíblica. Porque nosso Senhor Jesus, tanto na parábola do pobre Lázaro como o rico, deixa claro em seu ensinamento que as pessoas iam para a mansão dos mortos. Obviamente, isso ocorria antes da morte e ressurreição de Nosso Senhor. Porém, fica evidente também no livro de Apocalipse, onde se diz que havia orações dos santos no turíbulo no céu, que as almas dos justos que deram a sua vida em favor da palavra de Cristo, em favor da igreja de Cristo, estavam conscientes diante do trono do Senhor, clamando, orando, pedindo justiça. Então, nós vemos que essas pessoas estão sim conscientes. Então, isso é uma mentira dita, é uma heresia dita, que se baseia em interpretações erradas de textos bíblicos. Que se baseia em interpretações erradas porque a Bíblia muitas vezes diz que a pessoa dorme simplesmente assim como nós dizemos que o sol se põe ou que o sol nasce. Sabemos que o sol sempre esteve ali, mas de maneira visual, aquilo que vemos parece nascer e vemos parece se pôr. A mesma coisa é a morte do homem. Quando morremos, naturalmente ficamos com a aparência de estarmos dormindo, mas não quer dizer que a alma esteja dormindo. É apenas uma forma de dizer que morreu. Mas sabemos perfeitamente que a alma das pessoas estão conscientes. Uma outra mentira muito grande também, que nesse vídeo já vou expor e dizer a verdade sobre esse fato, é que os santos não são deuses. Muitos hereges tentam aí que a igreja substituiu os ídolos pagãos pelos santos. Isso é uma mentira. O que a igreja fez foi mostrar que os deuses pagãos são falsos e que só há um Deus, que é Jesus Cristo. Que esse Deus verdadeiro, que é nosso Senhor Jesus Cristo, vive e reina no coração daqueles que creem nele. Como São Paulo fala na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, 1, sede meus imitadores, pois eu imito a Cristo. Ora, a igreja com Cristo estão unidos como um perfeito casamento. Como um perfeito casamento. Sendo Cristo a cabeça e a igreja o corpo. Cristo como esposo da igreja. E essa união é perfeita. Santo Agostinho já dizia que, assim como é o sangue em nosso corpo físico, é o Espírito Santo no corpo de Cristo, que é a igreja. Une cada um de nós através do batismo, através do seu Espírito Santo. Então a comunhão dos santos é essa união, como grandes irmãos na fé, como grande comunidade. E, segundo Apocalipse, nós temos essa noção clara que as pessoas não estão dormindo, mas estão conscientes. Então esses irmãos conscientes, já participando da visão beatífica de Deus, já tendo noção de esse tão grande que Deus tem por nós, rezam por nós. Porque todos somos irmãos na fé em Cristo. E essas pessoas, tudo que tem nela, vem da graça de Deus. Todos os santos e santas são pessoas maravilhosas, esplêndidas, que deram seu sim ao Senhor. E eu desafio qualquer um a pegar um Padre Pio da vida e tentar compará-lo a qualquer pastor de qualquer era do protestantismo. Não tem comparação. Por quê? Porque eles seguem a verdade de maneira fragmentada.
Somente na Igreja Católica, verdade plena em Cristo. Por isso que somente na Igreja Católica você vai ver santos que fizeram milagres, realizaram prodígios tão grandiosos e coisas que desafiam a ciência, porque era a palavra de Cristo, que aqueles que creem em mim poderão ordenar uma montanha para se mover e ela moverá. Farão coisas ainda maiores. E nós vemos isso. Pessoas que apareciam em 2 lugares ao mesmo tempo, pessoas que curavam, pessoas que não tinham no olho e voltavam a pessoas que tinham as chagas de Cristo em seu corpo, pessoas que ressuscitavam mortos. Santo Agostinho já deixou claro no seu livro das Confissões que ele viu uma pessoa ser curada ao tocar os ossos dos mártires, porque já são as relíquias das pessoas heróicas que morreram e deram seu sangue por Cristo. Quando vemos a patrística, nós lemos que os primeiros cristãos eram todos católicos e eles tinham plena consciência de que, ao morrer na graça de Cristo, iriam para a visão beatífica de Deus, ao darem sua vida por Cristo. É por isso que São Paulo, nas suas cartas, deixa claro que ele preferia morrer para já estar diante do Senhor. Você acha que Paulo queria morrer para ficar dormindo ou para desaparecer? Não. Diferentemente na Antiga Aliança, no Antigo Testamento, onde as pessoas tinham um pouco de medo da morte, porque a visão beatífica de Deus estava ainda fechada, as pessoas boas iam para o seio de Abraão e as pessoas ruins iam para o tormento. Porém agora, com a nova aliança, com Cristo sendo nosso mediador, essa graça é possível. E esses santos, meus irmãos, eles não são ídolos, porque o ídolo, ele tranca a nossa visão. O ídolo, ele esconde a visão de Cristo. Mas esses santos são como lentes, que através da vida deles, nós conseguimos enxergar a ação do Espírito Santo na vida deles. Conseguimos enxergar Cristo vivendo e agindo neles. Ao ponto de Paulo dizer que já não sou eu, mas é Cristo que vive em mim, assim foram os santos e santas, mas era tanta entrega ao Senhor, mas tanta entrega, que já não eram eles, mas eram Cristo que vivia em seus corações. É importante entender que os santos, para nós católicos, não são ídolos, mas são nossos irmãos mais velhos da fé. Ao contemplar esses irmãos, nós falamos para o Senhor: Deus, que eu possa ser fiel a Ti, assim como eles foram. E a Virgem Maria, em especial, é o maior exemplo de fé firme em Cristo. Ela foi a primeira discípula, ela foi fiel ao Senhor Deus desde a concepção de Cristo até a cruz. A única que esteve ao lado de Jesus todos os momentos e que nunca vacilou na fé. Por isso que ela mesma disse no Magnífica: todas as gerações me chamarão. E é por isso que o anjo, que representa Deus falando, ao chegar a Maria, disse: Ave, que caritum, plena em graça, cheia da graça. O Senhor é convosco. Que possamos seguir os exemplos desses heróis da fé e nos permanecer firmes no seguimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Sermos fiéis a Ele até a morte e, se necessário, entregar a nossa vida por amor a Deus. Renunciar a tudo aquilo que é fútil e se entregar a essa graça. Que Deus nos abençoe.